Morning Show. 10h33, horário de Brasília. Nossa convidada de hoje é uma prostituta na ficção de Valcir Carrasco. Tô falando da Leandra, personagem da Maiana Neiva na novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso. Maiana, seja muito bem-vinda ao nosso programinha de rádio. Muito bom te receber aqui, viu? Super prazer estar aqui com você, Edgar, com todos vocês, ouvintes. Um beijo enorme. Olha, todo mundo sabe aqui, o Vini me tira sarro, brinca comigo, o Vini que traz as informações da TV, né, dos folhetins, né, que eu não sou lá o melhor modelo de noveleiro. Noveleiro assim. De plantão. Mas teve uma cena... Não mente, Edgar, pelo amor de Deus. Teve uma cena que, às vezes, eu vou, aquela de passagem, assim, sabe, vejo as chamadas, e teve uma cena que me chamou a atenção, que eu vi, e eu queria o teu comentário. Você tava lá simplesmente contracenando com ninguém menos que Laura Cardoso e Fernanda Montenegro. Eu fiquei pensando, uau, que responsa tá diante desses dois ícones da teledramaturgia brasileira. Tal. Que tipo de sentimento, que sensação te causa aí quando você se vê de frente a esses monstros da televisão brasileira? Eu acho que é um maravilhamento, né? Porque a capacidade que elas têm de criar magia é uma coisa impressionante, assim. A Fernanda, o nível de concentração, o nível de humanidade, dignidade que ela traz pra tudo. As 10 inflexões que ela tem em uma frase, em uma palavra, assim. A Laura é valente, a Laura é uma força, assim. Você não existe em nenhuma das duas qualquer tipo de fragilidade ou... Né? Elas estão ficando mais velhas, as duas com 89 e 90 anos, respectivamente. E são, assim, um vulcão em erupção. Elas entram no jogo pra ganhar, então, assim, eu fico me sentindo assim, acho que é um presente do universo mesmo. E rola uma dica ali nos bastidores também, com as duas, uma orientação, que é sempre bom ouvir, né? É impressionante. Rola um jogo sempre, elas são incrivelmente generosas e parceiras. E se alimentar daquele fluxo, acho que o jogo do ator é um pouco isso, assim, esse entrar no outro e sair, esse bate-bola, assim, desse fluxo. E aí depois também tem as fofocas, né? A Fernanda fala do canário dela. Que privilégio ouvir a história do canário da Fernanda. Sim, o canário da Fernanda, a gente já ama. Ô, Maiana, a novela tá ainda no início, né? Tá começando, né? A trama toda. Que tipo de evolução você espera da personagem? Tem sempre isso, né? Aquela personagem que ganha vida, ganha corpo e se engrandece dentro da trama, dentro da história. Você tem alguma expectativa com relação a isso? Com certeza. Eu acho que o texto do Valcir é um texto super corajoso e, nesse momento, assim, fala de mulheres em situação de opressão, né? Traz essas temáticas e essa valentia de tratar de uma série de coisas que são muito incômodas, né? E ao mesmo tempo muito atuais. Uhum. Então você tem uma mulher, enfim, negra que é empregada, vai ter uma ascensão muito grande. Você tem uma prostituta que também vai ter uma virada. Você tem uma mulher que é oprimida pelo marido, também vai ter uma virada. Então, assim, é muito feminina a novela. Uhum. Então a gente espera sim que tem grandes mudanças. A novela vai ter uma segunda fase e o Valcir já falou que vai ter uma outra novela a partir da segunda fase. Então tem muitos turning points, assim, na história. Quando você soube que você ia interpretar uma prostituta, como você se preparou? E se você tem alguma preocupação, assim, de alguma coisa que você não gostaria de imprimir no personagem, sabe? Porque tem algum, por exemplo, prostituta. Tem uma coisa que já vem na cabeça de todo mundo, meio um estereotipo, né? Você tem alguma coisa que você pensa, eu não quero imprimir isso, eu quero imprimir uma coisa diferente nessa mulher? Absolutamente, assim. A prostituta, como outros personagens, né, assim, tem isso que você falou, tem um lugar comum muito, muito claro. E pra mim, como atriz, a gente sempre quer falar de uma mulher que tem uma vida. Já tá dito que ela é uma prostituta, né? Na roupa, no cenário, a própria história já diz isso. Você não precisa fazer um highlight, fazer a prostituta, né? É uma mulher que tem uma luta, que tem uma vivência, que tem seus quereres, suas necessidades, suas dores. Então, em nenhum momento, assim, claro, estudei, conversei com muitas prostitutas, fiz uma pesquisa enorme. É um universo muito distante de mim, então eu nunca tinha feito. Era pra mim foi uma pesquisa muito interessante também, porque como mulher e feminista, de alguma maneira, mexeu profundamente comigo, porque
Eu peguei prostitutas... A minha personagem é uma prostituta do interior do Tocantins, do interior do Brasil, profundo, sem nenhuma glamorização. Uma mulher muito sofrida, enfim. Mas eu fiz toda uma pesquisa, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi com as prostitutas suecas, a P. Larsen, que elas jogaram uma ideia que mexeu muito com a minha cabeça, que a prostituição é hoje a última fronteira do feminismo. Que discute essa ideia de que é o seguinte... As prostitutas, ao serem colocadas à margem da sociedade, elas estão sempre na clandestinidade. Como não é uma profissão legalizada em muitos países... Inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, elas... No momento que existe uma violência contra elas, que existe muito, é uma violência contra uma pessoa que não existe. É uma violência que não é criminalizada, portanto não é punida. Isso mexeu muito comigo, porque ao mesmo tempo, como mulher, você pensa, puxa... Gostaria de tirar essa pessoa dessa condição, né? Muitas prostitutas que eu conversei entram nessa profissão por causa de necessidade financeira, às vezes para ajudar o marido. Uma que eu conversei, o marido tinha uma dívida de jogo enorme, a mulher entra para... Assim. Então, existe um universo muito de prostitutas de luxo, das pessoas que escolhem isso hoje em dia, mas não é o universo da minha personagem, né? Então, assim, me criou dentro de mim também muitas questões, não só como atriz, de como eu gostaria de retratar isso, mas como mulher... me excitou, assim, muitos questionamentos, né? Porque também legalizar a prostituição, você abre uma série de portas para toda uma indústria de exploração sexual. É uma coisa muito controversa na minha cabeça. Mas como atriz, com certeza, minha maior preocupação é falar de uma mulher, Leandra, que está atravessando essa jornada, que tem suas questões, e por acaso ela é uma prostituta. Ser uma prostituta faz parte, mas não é focar no ser prostituta... Acho que o prostituto é posterior às questões humanas. Tonholi. Isso foi retirado do site do Ministério do Trabalho, mas constou lá por muitos anos, que era um kit para boa prostituição. Então eu tô lendo trechos que tem lá. Dicas: seduzir com apelidos carinhosos, envolver com perfume, respeitar o silêncio do cliente e outra coisa, lavar roupas dos garimpeiros. Bom, tem um código de comportamento que o próprio Ministério do Trabalho chegou a estipular. Salvo melhor juízo, acho que a primeira novela da Globo que trouxe prostituição mais ostensivamente foi Gabriela, de 75, em que tinha o Bataclan. A Globo te deu alguma orientação de renovar o default, o chavão do papel da prostituta dentro da história da telenovela da Globo? A gente teve uma preparação, Mauro Mendonça Filho é um diretor muito cuidadoso, assim. E a gente, pela novela tratar de questões muito polêmicas, todos nós tivemos um cuidado na preparação, né? Mas isso também, de alguma maneira, o diretor traz um texto, o autor traz um texto pronto, o ator traz aquilo que ele estudou, né? E termina sendo um pouco... a gente junta um pouco de tudo ali e o personagem é um resultado final de todas essas forças. E, de alguma maneira, também uma novela é um trabalho, uma obra artística. De alguma maneira, não existe, assim, não é uma obra educativa, uma obra... Digo, ela vem também colocar questões, né? Ela não é digamos, uma referência no caso do Ministério do Trabalho, uma referência política... como é que eu posso dizer? Uma referência nesse sentido de... institucional, isso é uma boa palavra. Ela vem provocar questões, é uma obra artística, ela vem levantar as questões, né, e não de alguma maneira fechar. Mas a Globo sim se preocupou em colocar, a gente ter cuidado em tratar desses temas todos. Maiana, você já enveredou um pouco para a tua opinião a respeito do que seria a regulamentação dessa profissão, aí levantando algum ônus do que seria essa regulamentação. O que você vê de bom nessa regulamentação? O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre a regulamentação da profissão, da prostituição? Porque a prostituição não é crime em si, né? Mas o fomento, a exploração da prostituição é, sim, considerada crime no Brasil. Qual que é a tua opinião? Eu queria que você avançasse um pouco mais nesse pensamento. Olha, eu, de alguma maneira, hoje... eu acho que é muito importante a gente cuidar das pessoas e cuidar da saúde das pessoas, Eu sou a favor da legalização, assim, pelo trabalho e pelo estudo que eu fiz, pela Gabriela Leite, por uma série de mulheres, inclusive no Brasil, que trouxeram, assim, o nível de violência e tudo que acontece por trás dos bastidores, que
protegeria essa mulher. Acho que é a escolha da mulher saber o que é que ela quer fazer com a sua vida e seu corpo. Eu, como pessoa, tenho a minha opinião, assim, sobre a prostituição, né? Eu, como mulher, não faria isso. Mas se uma mulher escolhe ter isso, que ela tem os seus direitos, que ela tem o direito de ser livre e de ser protegida pela lei, né? Eu acho que não é um... Eu acho que minha opinião nesse sentido é de proteger a mulher, seja qual for a escolha dela. Sim. Né? Agora, existe todo um cuidado sobre essa indústria, né? Recentemente, uma modelo foi encontrada numa mala. Assim, existe uma série de coisas acerca da indústria sexual que é uma coisa muito perigosa e difícil ainda de regulamentar. Né? Então, eu tenho as minhas questões também no tocante a isso. Assim, Como né? isso vai se dar? Como isso vai se dar? Fala, Maiana, Vini. desses temas delicados, todos que você já falou aí da novela, né, do racismo, das prostitutas e da violência doméstica, me parece que o da violência doméstica tem sido tratado até com mais força aí pelo Valcir Carrasco, que tem um texto ácido, direto, que às vezes até assusta, né? E as cenas ali do Gael têm sido realmente bem fortes, né? Como que você tem visto isso, até como feminista, que você já falou que é, na televisão brasileira, no horário nobre, ali no principal horário da Globo na televisão? Eu acho que o movimento do despertar, assim, da força feminina no mundo hoje, graças a Deus, é muito forte. Estamos vivendo, assim, um momento histórico, onde o Harvey Weinstein, onde todas as... isso precisa vir à tona, né? Eu acho que a novela discutia esse tema. Ontem mesmo, uma mulher foi morta, foi noticiada aqui em São Paulo. Foi filmado ela saindo da fábrica, não lembro agora o nome, mas... o cara espancando, o marido espancando ela na saída do trabalho. Ela é casada com o cara porque ela se separou. Então, assim, são realidades que parecem fictícias, mas são muito mais parte da realidade do que a gente imagina. Tá muito mais próximo do que muito mais próximo. Então, assim, é um acolhimento. A novela também está discutindo e trazendo no final da novela os números para você ligar e denunciar. Assim. Existe um levante de proteção. Hoje, na indústria hollywoodiana, a maior indústria do mundo de entretenimento, onde as pessoas que sequer ousariam se levantar contra um grande produtor, né? E quanto mais hoje, uma série de coisas assim que eu acho que é um momento de discutir essas questões da mulher. Então, assim, acho que a novela não podia ser diferente. Então, eu acho que se temos um entretenimento, que é entretenimento, né, uma novela, que ele venha para discutir temas necessários também, que não seja só uma distração, que seja um levante, que seja uma discussão. Que você está tocando num assunto que me faz pensar que talvez em outros tempos o que vem acontecendo com seu colega Zé Maier na Globo não teria acontecido. Não teria acontecido isso teria sido de alguma forma abafado escondido, né? Escondido. É um grande momento da voz feminina no mundo em todos os aspectos. E eu acho que em todos os universos, mesmo os universos em que a gente julga como pessoa, isso é certo, isso é errado, a prostituição é certa, a prostituição é errada, né? Assim, o racismo, não importa, assim, essas liberdades individuais cada vez mais estão sendo libertadas e liberadas, e essas vozes sendo ouvidas. Isso é uma coisa magnífica desse tempo, onde você tem Trump, onde você tem uma série de outros movimentos terríveis acontecendo, né? Isso pra mim é uma alegria, assim. Ô Maiana, o canário da Fernanda Montenegro nos contou que antes da novela você passou uma temporada nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouco sobre as experiências que você teve por lá e falasse um pouco como que tá a cena artística nos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump. O que você conseguiu depreender ali da observação morando lá? Eu morei os últimos 4 anos em Nova York e eu fui lá para estudar, para trabalhar, fiz séries, fiz peças lá, fiz 2 peças off-Broadway, fiz filme. Para mim foi uma experiência incrível, porque me desafiou muito, tipo, fazer duas peças e tá lá no teatro em cartaz, falando um texto... Cowboy Mouse, do Sam Shepard. Para mim foi um movimento como se uma outra universidade, assim, sabe? Você renascer. E Nova York tem uma coisa de ser a última fronteira do planeta em uma série de coisas, assim. O mundo inteiro tá lá, as pessoas não interessam quem você é, você, né, você tem que ser bom naquilo, não importa o que você faz, do pastel, de um docinho na rua até um restaurante, você tem que ser bom, então isso te provoca muito a crescer. Para mim foi um período incrível. Eu trabalhei também na Argentina, no Uruguai, e
tive uma visão assim, interna como ser humano que me fez crescer bastante. Fiz uma série na Argentina que estreia agora, Encerrados. Fiz outra no Uruguai também, El Hipnotizador. Fiz esses filmes ID Fix e fiz 2 peças lá que foram, pra mim, foi um grande processo incrível de aprendizado e outra Nossa, E é diferente, a pronúncia dela, eu não vou mais falar uma palavra em inglês nesse programa. E nem espanhol, desculpa aí. Pra ela gravar pra mim, e a partir de agora é ela quem vai falar. Eu queria saber se tem diferença da indústria ainda. Aqui, a gente elogia pra caramba a Globo tem prêmios internacionais, a gente sabe da qualidade que tem. Mas quando você trabalha nos Estados Unidos, que a gente sabe que é a referência em audiovisual, em outros mercados, você ainda sente muita diferença? Sim. Ou é muito parecido? Sinto muita diferença. Primeiro, assim, acho que tem uma questão do profissionalismo. Você vai fazer um teste, por exemplo. No teste, você recebe quem é o produtor, quando vai ser gravado, quando você vai... Assim, já no teste você já tem tudo. Eu acho que existe um entendimento também da atuação para cinema. Lá eu fazia parte de um coletivo que chamava Apartment 929, que era um coletivo de cinema, onde a gente toda semana se reunia, estudava cenas. Então a gente tinha escritores, diretores, atores, e a gente se experimentava. Era na casa de uma atriz maravilhosa, que, enfim, no Chelsea. E a gente se encontrava, porque quando você trabalha, você meio que tem que dar um resultado. E quando você se experimenta, não, vamos trabalhar agora a oralidade, vamos pegar os textos da comédia dos anos 40, vamos pegar Tarantino, vamos se explorar e pegar esses textos que a gente escrevia, melhorar. Então, acho que existe um desejo... O exercício. E o entendimento, assim, também da interpretação para o vídeo, que muitas vezes no Brasil, o Brasil tem uma grande formação teatral e uma grande formação, assim, de grandes atores, mas a gente, no Brasil, um pouco aprende... fazer televisão na raça, fazendo, né? Entendendo fazendo. E mesmo os preparadores preparam muito o aspecto psicológico da personagem, outros aspectos. E o aspecto da câmera, ele é um pouco negligenciado no Brasil. Acho que nos Estados Unidos ele tem um entendimento disso, assim. Mas, de alguma maneira, assim, o Brasil também tem coisas incríveis. Então, acho que tem que beber das 2 fontes. O que você acha que o feminismo brasileiro tem que aprender com o feminismo norte-americano? Olha, eu acho que o Brasil tem uma experiência de liberdade, amor, uma experiência corporal, sensorial, de liberdade muito grande. E isso, às vezes, é visto, por exemplo, como mulher, existe um excesso de sensualidade, né? Quando o estrangeiro pensa na mulher brasileira, ele pensa no carnaval, ele pensa, né? Um dos meus projetos, assim, e as mulheres americanas têm uma certa... tem uma força da ideologia, tem uma força que vem de outra natureza. E acho que um dos meus projetos nesse sentido era levar o texto do Joe Bilac, que era um autor brasileiro, para Nova York. Que eu queria que eles conhecessem o teatro brasileiro, conhecessem a mulher brasileira, terem outras referências, né, do que é a mulher brasileira. Que acho que lá fora as pessoas conhecem muito, assim, de alguma maneira, o Cidade de Deus, outros filmes brasileiros, a dança, o Grupo Corpo vai muito, mas o teatro, ou a opinião das mulheres brasileiras não existe muito lá, fora da ideia, assim, essa ideia do mito, né? Então, eu acho que existe também uma inteligência do corpo, existe uma inteligência narrativa que a própria Carmen Miranda trouxe como ícone, mas que hoje já é bem diferente. Hoje a gente tem mulheres que têm um outro alcance no Brasil e outras opiniões. E acho que tem um espaço muito aberto para as pessoas conhecerem mais disso. Assim. Fala, Vini. Moiana, como que começou a sua carreira de atriz? Você sempre quis ter isso como profissão? Não, eu queria ser astronauta. Aquela sonho de criança. Bom. Eu estudava astrofísica, fiz um curso de astrofísica quando era criança. Poderia ter feito quiz do espaço. Exatamente, eu adoraria vestir essa sua jaquetinha mara. A gente tinha um quadro aqui, o quiz do muito tempo atrás. Eu ia com a minha irmã, ela dormia no planetário, eu ficava lá horas, porque era astrofísica. Estudei astrofísica. Eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 16 anos nos Estados Unidos, aí comecei a fazer aulas de física. Queria muito estudar astrofísica mesmo. Aí, por acaso, nesse mesmo intercâmbio, uma cidadezinha pequena da Califórnia, eu tinha 16 anos, a counselor da escola falou: você não quer fazer uma aula de teatro, drama class? Eu falei, vamos lá, né? Aí eles estavam montando uma peça do Arthur Miller, As Bruxas de Salem. E aí eu fiquei tomada por como um texto
eu vi o texto escrito assim, ele se tornava um corpo e tocava as pessoas, e se tornava realidade, movia a sensorialidade, as mentes. Eu falei, meu, isso é mágico, né? Isso é muito lindo. E aí eu comecei a estudar direção, maquiagem lá, fiz o curso na Universidade de São Francisco depois. Mas foi um pouco por acaso, assim, não foi uma coisa que eu tinha pensado. Aí depois eu falei, não deu, acho que eu vou ser isso mesmo pra resto da vida. A gente tá aqui no Morning Show com a hipnotizante Maiana Neva, e eu digo hipnotizante, vocês já vão logo pensar, beleza, estonteante da mulher. Não, mas hipnotiza porque é muito maluco ouvir você falando com a paixão que você fala, e a gente fica ouvindo. Eu não sei se eu perdi, ou se eu tava muito hipnotizado, mas quando o Vini te perguntou, esse sotaque vem de onde? De pai e mãe. De onde são pai e mãe? Eu sou de Campina Grande, eu sou paraibana, do Agreste da Paraíba, originalmente. A gente percebe a força desse sotaque. E Edgar, por favor com o eufemismo, embora sejamos todos fiéis às nossas mulheres, estamos todos apaixonados aqui, essa é a grande verdade. A nossa claque feliz e alegre. Tô nessa também. Aplaude. É isso, adoro estar aqui, gente, um prazerzão. Nossa, que delícia. Podemos seguir? Vamos lá, gente. Quem quer perguntar? Eu tenho um textão aqui que eu fui incumbida de fazer, vou fazer agora. Maiana é formada em filosofia, queridos. Olha aí, que coisa. Continua com os aplausos até o final, por favor. Em 2001... então vai aplaudindo. É sem parar. Em 2001, lançou o seu primeiro livro para crianças, intitulado Sofia, sobre as descobertas vividas na infância. Ela também é ex-Miss Paraíba, senhor Edgar. Pois é. Então a gente vai fazer uma pergunta lá vem muito boa pra ela agora, entendeu? Vai ser bom pro pessoal que quer ser Miss Universo. Vamos focar agora, vamos aumentar o rádio. Maiana, o que Platão pode ensinar ao mundo de hoje? Cite alguns pré-socráticos na resposta. Obrigada, estou aguardando. Olha, eu vou pegar Platão e vou tirar dos pré-socráticos, vou jogar pra Ásia e vou levar pro pensamento seguinte. O Platão fala muito assim da projeção, né, das ideias, que tudo é uma grande projeção, né? E eu gosto de falar da natureza da mente, que acho que a gente não percebe o quanto, tirando isso de Platão e trazendo para uma coisa que a gente pode de fato usar, a filosofia prática, o quanto da nossa realidade é criado pela nossa mente, né? E nesse momento do mundo, onde a gente vive situações onde a gente olha ao redor e fala, meu Deus, o que fazer para mudar isso, né? Não adianta... Brasileiros. É mudando a nossa mente que a gente muda o nosso mundo. A gente não percebe o quanto a gente é partícipe na criação do mundo. O quanto a nossa mente, que é essa natureza clara, sem forma, que o Platão fala, sem cor, ela gera luminosidade na realidade e joga e projeta sobre aquilo o significado que a gente quer. Então as coisas não existem de seu próprio lado, né? Então você, por exemplo, ama alguém e acha que aquela pessoa é o amor. Ai, conheci uma pessoa, tô super apaixonada. Mas se aquela pessoa fosse o amor de seu próprio lado, toda vez que aquela pessoa aparecesse, todo mundo veria o amor, né? Então, assim, o amor é projetado pela sua mente. Então, acho que é isso, assim, a gente tem a potência de transformar a nossa realidade e de colocar nela o que a gente quer. Então, transforme sua mente, transforme seu mundo. Maiana, queria falar desses dois trabalhos que você já mencionou, inclusive, que está na série Ela é Hipnotizadora, da HBO. Sim. E... vai estrear em fevereiro também, né? Não, em fevereiro. Ela é Hipnotizador, estreou agora, dia 29, na HBO, na América Latina. E Rotas do Ódio, que vai estrear em fevereiro, né? Isso. Pelo Universal Channel. Conta um pouquinho desses dois trabalhos, rapidamente, pra gente. Foram dois trabalhos incríveis. Hoje, inclusive, é uma data maravilhosa, porque hoje o Ela é Hipnotizador estreia nos Estados Unidos. E estreou dia 29 aqui na América Latina inteira, no Brasil e em todos os países da América Latina. O Hipnotizador é uma série maravilhosa do Pablo de Santis e é uma viagem, assim, que acho que é uma reflexão muito interessante sobre a realidade, que fala um pouco de uma sociedade adormecida e do hipnotizador que vem e começa um pouco a despertar as pessoas, né? Foi filmado no Uruguai, em Montevideo, em uma cidade do interior que chama Fraiventos, uma equipe toda uruguaia, argentina. Eu trabalhei com atores que eu amo, que é o Daniel Handler, que eu era fã, o próprio Leonardo Sbaraglia, ai meu Deus, o do Almodóvar, esqueci o nome dele, vou lembrar. E atores que eu amava, assim, que eu era fã, e contracenar com esses atores pra mim foi, assim, incrível, assim.
o nível de técnica, o nível de humanidade, como eles trabalham o subtexto, né? Todo o filme argentino é tão escolhido para os atores, para o roteiro, para o subtexto, assim, sem subterfúgio. Foi incrível, morei no Uruguai 3 meses. Toda a equipe espanhola, tomar um chimarrão, que eu sou bem nordestina, nunca tinha tomado chimarrão. Então fica el matecito todo el tiempo. É aquele charme uruguaio. Foi maravilhoso, maravilhoso. Fala, Paulinha, pra gente fechar. Eu fiquei assistindo muitas entrevistas da Maiana e fiquei impressionada com um texto que ela deu, não lembro para quem foi. Um negócio que você escreveu e parece que falou aí para um governador sobre a mulher paraibana. Ah, foi. Você sabe de cor isso? Você manda agora pra gente? Como assim? Mando. Parece que foi pra um governador. Eu não lembro, eu sou disléxica, sabe. desculpa, eu não tenho essa assertividade. Eu sei que o que importa é esse texto que ela vai dar agora, porque eu fiquei impressionada, porque primeiro que ela falou lá, do nada, inteiro, você vai ver, eu que sou disléxica, fico feliz de ver que alguém consegue decorar as coisas. E segundo, porque é incrível, eu acho que foi pro jogo que você falou, pra quem? Foi, na verdade, foi assim, eu tinha... eu sou apaixonada por literatura e poesia de cordel e eu viajei, eu lembro, eu era Miss, porque eu fui, o negócio de ser Miss foi um fiasco, eu sou um fiasco nessas questões de qualquer organização, e aí tinha que viajar, encontrar em Brasília, tinha encontro das Miss, e minha mãe, todo mundo fazendo um esforço danado pra eu ser Miss, porque eu era um fiasco, esquecia tudo. Aí tinha trazido umas flores brancas, a Paraíba oferece pra mim, que claro, eu esqueci no hotel. Aí cheguei lá, improvisei e falei, olha... Você não tinha o que Heloísa entregar, Helena, né? Não tinha o que entregar. Eu falei, eu vou lhe entregar uma coisa que não tem preço, que é a cultura do meu estado, que era uma poesia que eu tinha escrito no avião. Falei, eu vou falar porque é isso. Que massa. Que é um cordel, que chama Cordel da Mulher Paraibana. É assim. Da aridez da terra, ao âmago da alma, a mulher nordestina, labaredas acalma, em seu seio materno, que o canto da beleza enseja, o céu ilumina e a vida pedreja. Seu olhar felino, destemido roseiral, endomado sob a flâmula da natureza imortal, determinado, ousado, visceral. Permita-me anunciar ao espaço sideral, ao mundo inteiro, a imensidão de teu ventre nesse cordel estradeiro. Ana, Maria, Joaquina, Magdala, Eulália, Severina. Sob a sutileza de tua força feminina, o meu coração é invadido por inefáveis labaredas. Mostra, Paraíba, esse Brasil, tua grandeza, afluente de força, 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 e tão rara beleza, e inspira-me nos caminhos teus, pois mulher paraibana, tu és a face feminina de Deus. Nossa senhora! Maiana Desculpa, Neiva! Edgar, se a minha pergunta não fez sentido e foi maravilhosa. Perdeu rolando Boldrin. Segurei o queixo aqui. Não é? Eu fui Olha, chocada. a gente teve esse agradabilíssimo papo com Maiana Neiva, que é atriz, que tá com a gente aqui, dividindo um pouco dessa experiência e da vida com a gente aqui no Morning Show. Maiana, mais sorte pra você. Não precisa ver competência, não precisa de sorte muitas vezes. Mas eu queria desejar tudo de bom pra você, tudo de melhor. E eu acho que você pode, sim, já que você falou que é um desastre de Miss, sendo Miss, pelo menos se despedir com a gente com aquele tchauzinho clássico. Eu aprendi Estamos com a sendo Miss filmados. Brasil, né? Estamos sendo, o ambiente está sendo filmado. Olha, nem jeito aí que eu tenho brasileiro. Vocês podiam aqui pegando essa mulher maravilhosa, força feminina.